Para o povo que vive em trevas já brilhou a luz. Os que vivem à beira da morte, a vida chegou. Pois quem pensa ter vida sem Cristo, a vida é morte. Mas quem vive por amor de Cristo, a vida ganhou. Jesus, Jesus, este é o nome. Jesus, Jesus, este é o nome. Jesus Cristo é o nome por quem todos podem ser salvos. E fora dele não existe outro. Ele é o único mediador entre Deus e Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. 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 Honras, glórias, o louvor e a adoração àquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Para sempre seja exaltado e glorificado o nome magnífico e eterno daquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Como eu vos disse já de antemão, não vim eu para fazer cumprir a minha vontade, mas vim eu para manifestar a vontade do Senhor que fez os céus e a terra, o meu Senhor, para se cumprir tudo aquilo que o Senhor ordenou que se cumprisse na minha vida e na vida de todos aqueles que estão à minha volta por ordem.
ordem do Senhor, faça-se cumprir a vontade do Deus Altíssimo, meu Senhor. Gostaria de vos anunciar algo da parte de Deus aos vossos corações nesta noite. Olhai e vede o que eu vos anunciarei. Olhai e vede o que eu vos anunciarei. Vamos ler a palavra do Senhor, a qual se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 12. Daniel, capítulo 12, e o verso 3 a seguir. Daniel, capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio e outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Então eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Ouvi o que diz o Senhor. Vem comigo. Agora vamos para Apocalipse, capítulo de número 10. Apocalipse, capítulo de número 10, e o verso 1 a seguir. Diz assim: E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto como o sol, e as pernas como uma coluna, as pernas como colunas de fogo. Também na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como ruge o leão. Quando bradou, desferiram-se os 7 trovões e as suas próprias vozes. E logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as palavras que os 7 trovões falaram. Não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á os mistérios de Deus. Será revelado os mais profundos segredos de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Agora, eu gostaria de ler com vocês, como nós lemos ali no livro de Daniel, capítulo de número 12, no final dos tempos a ciência se multiplicará. Conforme eu vos disse, da parte do meu Pai, da parte do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores,
da parte daquele que criou os céus e a terra, e Jesus, ao partir fisicamente aqui, após ter ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Também está escrito que no livro do profeta Daniel, que no final dos tempos a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará? A ciência se multiplicará. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Agora nós vamos ler o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 6. A qual nos diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 6, e o verso de número 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então eu vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi como que a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Não toqueis nos meus ungidos. Não toque nos meus ungidos. Vamos ler também Apocalipse, capítulo de número 6, e o verso 1 a seguir. Diz assim: e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz do trovão: vem! E vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Vamos ler também o livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, o verso 7. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Ele foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Ouvi o que diz o Senhor. Ouvi o que diz o Senhor. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu gostaria de vos chamar a atenção ao que está escrito agora, que nós vamos ler aqui, no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. E o verso 4, o 5 e o 6. Diz assim: então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? E respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam, perante o Senhor de toda a terra. E o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Escute, o carro
que estava onde estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte. E dos brancos após eles. Porém, os baios, o amarelo, parte para a terra do sul. Zacarias capítulo de número 6. Ouvi o que eu tenho para vos dizer neste momento. Atentai os vossos olhos, olhai vós, olhe, preste atenção, olhe para as terras do norte, olhe para os Estados Unidos da América, preste atenção o que vai acontecer aí nos Estados Unidos da América, the United States of America. O cavalo preto indo em direção aos Estados Unidos da América, e logo após o cavalo preto, olhai, eis o cavaleiro branco, com um arco na mão, e saiu vencendo para vencer. Observe o que está acontecendo no território dos Estados Unidos a partir de agora. Vede o que lhes sobrevirá. Porém lá tem um povo santo, um povo que ainda ama ao Deus Altíssimo de todo o coração, que vive para o Senhor acima de qualquer que seja as suas circunstâncias. Assim como tem os 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal, que estão em toda a face da terra, não somente lá, mas o momento que o Senhor está falando, trata-se das terras do norte e das terras do sul, que é o Brasil. A mulher, a águia e o deserto. Olhai e vede o que eu vos digo. Lembrai-vos do que eu vos disse. As virgens prudentes verão o anticristo. Verão quem é ele, mas não ficarão sob o seu domínio. Veja a ação do cavalo preto em territórios norte-americanos a partir de agora, e logo após a ação deste cavalo preto, deste cavaleiro preto, deste carro onde estão os cavalos pretos, olhai e vede a ação deste cavalo preto em território norte-americano, e logo após a ação deste cavaleiro preto em território americano, eis que surge sob as asas da ONU, Organizações das Nações Unidas, eis que surge aquele homem com os 10 chifres na cabeça, com a autoridade das 10 nações. Olhai e vede o nome que vai aparecer aí, junto com os homens do capacete azul. Olhai e vede a primeira liderança que vai aparecer aí. Vive o Senhor. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Vede, olhai e vede o que eu vos digo. Como a glória do Senhor não está presa ao corpo de um só homem, como diz a palavra do Senhor, eis o poder do cavaleiro amarelo. Por ordem do Senhor, repousa sobre o território do sul. Olhai e vede, conforme eu vos havia dito. Conforme eu vos havia dito,
Ouvi o que diz o Senhor através das palavras deste homem neste momento. Eis que eu convoco por ordem do meu Senhor, neste momento, ponde-te de prontidão a todo o exército do Cavaleiro Amarelo. Ponde-te de prontidão para que se cumpra a vontade do Senhor. Olhai e vede o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o livro de Zacarias, no capítulo 6, ele é desde o verso 1 até o verso 8, a qual fala a respeito dos 4 carros e os seus respectivos cavaleiros. E as cores dos cavalos. É o que havia descrito aqui no livro de Zacarias, o cumprimento lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, aos quais fala exatamente das mesmas coisas. Porém, olhai e vede o acontecimento de todas as coisas. Olhai e vede. E outra vez levantei os meus olhos e vi. E eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. E no primeiro carro eram os cavalos vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, os brancos, e no quarto, os baios. Todos eles eram fortes. Então, eu perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu Senhor? Que é isto, meu Senhor? E respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos saem para a terra do norte, e os carros do cavalo branco após eles, também para o norte. O dos baios, porém, o cavaleiro amarelo, os cavalos amarelos, para a terra do sul. E saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. E o Senhor lhes disse, ide, para percorrer a terra, toda a face da terra. Olhai a ação dos cavalos e os seus cavaleiros. Sendo assim, os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra, o Senhor lhes disse, ide a percorrer a terra, e percorriam a terra. E me chamou, e me disse, eis que saíram para a terra do norte, e foram repousar o meu espírito na terra do norte. Olhai e vede o que acontecerá a partir de agora na terra do norte, em território norte-americano. Porém, saiba você que todas estas coisas que estão acontecendo, que acontecerão a partir de agora, conforme a ordem do Senhor, a ciência se multiplicou. Conforme a ordem do Senhor, existe o projeto CERN. Conforme a ordem do Senhor, foi aberto o poço do abismo. E juntamente com o anjo do abismo, venham também os gafanhotos. Olhai e vede o que acontecerá a partir de agora. Se a natureza humana, se as coisas continuarem normal como estão, se não acontecer nada, é certo que o Senhor não falou através deste homem aqui. Que como disse muita gente, eu estou falando um monte de abobrinha aqui na internet. Se não acontecer nada, não falou o Senhor através deste homem. Mas olhai e vede o que acontecerá a partir de agora. Olhai e vede. Porém,
eis que não deixarei a terra do norte sozinha, porque juntamente lá está indo o meu espírito repousar sobre aquela terra neste momento, a partir de agora. Olhai e vede. Como eu vos disse na live anterior, não existe governo que não seja estabelecido pelo Criador dos céus e da terra. Ele é quem determina quem se assenta, em qual cadeira se assenta. Inclusive, o anjo do abismo tem que obedecer à voz do Altíssimo. Ouvir o que diz o Senhor. Como eu vos disse anteriormente, a glória do Senhor não está presa a um homem. Eu aqui apenas estou anunciando para vocês, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ouvi o que diz o Senhor. Juntamente com este cavaleiro branco que vai aparecer no cenário mundial aí, em território norte-americano, nesta questão ele vai aparecer e mostrar o seu focinho, quem ele realmente é. Porém, eu gostaria que você viesse comigo um pouco mais. Vem aqui para Tessalonicenses. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. O anjo do abismo que vai se manifestar nesta ocasião, após a ação do cavalo preto, ele vai mostrar o focinho lá nesta causa, nessa questão que está envolvendo os Estados Unidos da América. Escute o que eu vos digo. Vamos ver quem quer o que diz a respeito deste anjo do abismo, deste líder mundial, deste governo das nações que está adentrando e enfim vai mostrar quem é ele. Ouvir o que diz o Senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 7. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Há somente um que o detém, até que do meio dele seja tirado. Conforme eu vos disse, as virgens prudentes estão de partida para o seu lar original. Está para ser tocada a 7ª trombeta, conforme eu vos disse. Porém, os selos estão sendo abertos, as trombetas estão sendo tocadas, conforme tudo aquilo que o meu Senhor ordenou falar, aqui estou anunciando, para que ninguém seja pego de surpresa. A palavra de Deus é bem clara em dizer, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes anunciar aos seus servos os profetas. Há somente um que o detém, até que do meio seja tirado. Ou seja, o cavaleiro, o homem que monta o cavalo branco e que vem vencendo para vencer, ele vai se manifestar, ele vai mostrar quem ele é. Porém, ele ainda não está autorizado para agir, porque existe um que o detém até que do meio seja tirada. Ao soar a 7ª trombeta, as virgens prudentes, ao ouvir a voz, eis o noivo, subirão. E juntamente com estas noivas prudentes, sobe o Espírito Consolador. O Espírito Santo de Deus que cuidou da igreja até o dia do toque da 7ª trombeta, ele vai subir levando a noiva para ser apresentada ao Cordeiro, e o Cordeiro
receberá nas nuvens essa igreja, porém, essa sétima trombeta só ouvirá o seu som àqueles que têm o ouvido ungido. Aqueles a quem diz a palavra do Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido ungido vai ouvir o soar da sétima trombeta e subirão com o Consolador a encontrar com o Senhor nos ares. Aí, senhoras e senhores, quer saber por que eu estou convocando, por ordem do meu Pai, por que eu estou convocando para que venham após mim o poder do cavalo amarelo? Por que eu estou convocando? Querem saber por quê? Querem saber por que está preso o homem das vestes roxas? Quer saber por quê? Porque é tempo do pai de família cobrar o aluguel dos lavradores maus. Vocês acharam que as virgens loucas, só porque não estão levando tão a sério as coisas de Deus, estão levando na brincadeira como se nada tivesse acontecendo? Vocês acham que Deus vai deixar desamparada essas ovelhinhas aqui? O Espírito Santo está subindo a levar a noiva prudente para encontrar com o noivo nos ares, e estarão participando das bodas do Cordeiro. Mas haverá aqui na face desta terra dois personagens que será através destes canalizado a glória de Deus sobre a face desta terra, que ao som, quando abrirem a sua boca, quando a sua voz se fizer ouvir, terão poder por 1260 dias, conforme está escrito na palavra do Senhor. Lhes direi um mistério. Lhes direi um mistério. O próprio pai de família vai estar aqui para conversar de pertinho com o querubim ungido e toda a sua patotinha aí, e inclusive a filha da Dona Maria, o cavaleiro branco que saiu vencendo para vencer, vai ter que ouvir a voz do pai de família. Ouvir o que diz a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o verso 7 a seguir. Então, conforme eu vos disse, há somente um que o detém, até que do meio dele seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá por a manifestação da sua vinda. A segunda vinda é quando já participaram a noiva, as virgens prudentes, já participaram da ceia do Senhor, da ceia do Deus Filho, da ceia do noivo, e descerão segunda vez, e eis que descerá a nova Jerusalém, para aquele que realmente é o dono por herança de todas as coisas, tome posse também aqui na face desta terra. Ouvi o que diz o Senhor. Então será revelado, mediante a medida que o Espírito Santo subir com a noiva, com as virgens prudentes, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. E abrirá a sua boca em blasfêmias, conforme diz a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo de número 13. Todos os sinais de prodígio e mentira. E com todo o engano da injustiça,
aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para que creia, deem crédito na mentira e por fim seja julgado todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A ação do Cavaleiro Amarelo. Quem que é este? Olhai e vede o que começará a acontecer agora no território brasileiro, mediante o poder, mediante a autoridade outorgada ao Cavaleiro Amarelo. Por ordem do meu Pai, eu vos convoco, ponde-te de prontidão, para que se cumpra a vontade do meu Pai. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso 3. O promotor da paz mundial. O papo dos globalistas aí de promover a paz mundial, de promover a paz, enfim, tudo o que estão tentando usar como desculpa para entronizar o Cavaleiro Branco. O anjo do abismo, conforme eu já vos lhes disse, ouvi o que diz o Senhor no verso 3. Capítulo 5 e o verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso 3. Vamos ler também o capítulo, o verso 1, o 2 e o 3. Porque a ordem é daquele que me mandou falar estas coisas. Não quero impor a minha própria vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando, pois, andarem dizendo paz e segurança, ouvi o que eu vos digo. Escutai o que eu vos digo da parte do Pai. Quando disserem a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Vem como a dor de parto, e a que está para dar à luz, que de modo nenhum escapará. Assim como foi convocado para subir a matéria o anjo do abismo, a filha aí de Ogum, da Aparecida, a filha da Dona Maria, assim como foi convocado para tomar o seu devido lugar, o Cavaleiro Branco, que vem com um arco na mão e que vem vencendo para vencer, e que virá com um papo de promover a paz sobre a face da terra. Porém, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá uma repentina destruição. Ouvi o que diz o Senhor. Ouvi o que diz o Senhor. Eu velo por a minha palavra para que se cumpra. Eu zelo por a minha palavra para que se cumpra. Seja as vossas orações a partir de agora. Pai, faça-se a tua vontade, Pai, e não a nossa. Assim também, eu como servo do Deus vivo digo, Pai, faça-se a tua vontade. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Honras, glórias, o louvor e a adoração àquele que vive e reina para todo sempre, o Criador dos céus e da terra. Ao encerrar esta live, eu gostaria
de mandar aqui um grande abraço a todos os irmãos aí que estão juntamente comigo nesta live. O que está aparecendo aqui no momento aqui para mim agora é o irmão João Lemos, o irmão Eliezer de Abreu, a irmã Ariane de Lima. Enfim, todos vocês que estiveram comigo nesta live aí, grande abraço, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. A minha paz eu vos deixo. Recebam a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. E quem crê, diz juntamente comigo agora, amém.